Olá, pessoal. Me chamo Letícia Passos e hoje estou aqui para apresentar a vocês o nosso trabalho de plantas medicinais, cujo nosso tema é Família Lameácea. Minha equipe é composta por Letícia Assis, Letícia Passos, Núbia Fiuza e Sabrina Guimarães. A importância do estudo de plantas. As plantas medicinais sempre tiveram grande importância na cultura, na medicina e na alimentação das sociedades no mundo. As populações, por meio de seus curadores e do uso autônomo, acumularam experiências e vasto conhecimento a seu respeito. Bom, temos aqui algumas plantas que, por sinal, são muito conhecidas e usamos bastante no nosso dia a dia. O alecrim, a cavalinha, o hortelã, a linhaça, o manjericão, a melissa também. Bom, as plantas medicinais vêm sendo utilizadas pelo ser humano desde a antiguidade para auxiliar no tratamento de diversas doenças, sendo bastante comum a prática de uso de chás e lambedores feito em casa. Muito se vem pesquisando a respeito das plantas medicinais e suas propriedades fitoterápicas no tratamento das doenças. Pela imensa variedade que nossa biodiversidade apresenta, buscando desta maneira conhecê-las para assim serem preservadas. Dentro desse contexto, percebe-se a necessidade de preservar esse conhecimento popular, estimulando desta forma a intensificação de estudos e pesquisas a respeito das propriedades e moléculas presentes em cada planta, e ainda se encontra desconhecida em nossa flora. De acordo com Pila, 2006, à medida que a relação com a Terra passa por uma modernização e o contato com centros urbanos se intensifica, a rede de transmissão do conhecimento sobre plantas medicinais pode sofrer alterações, sendo necessário com urgência fazer o resgate desse conhecimento e das técnicas terapêuticas, como uma maneira de deixar registrado este modo de aprendizado informal. Resgatar este conhecimento e suas técnicas terapêuticas é uma maneira de deixar registrado de modo de aprendizado informal que contribui para a valorização da medicina popular, além de gerar informações sobre a saúde da comunidade local. Muitos estudos de plantas medicinais estão sendo feitos para comprovar sua eficácia no combate a algumas doenças, procurando extrair as propriedades e moléculas para serem utilizadas na farmacologia. Bom, formas de uso de plantas. Diferenciam-se as formas de uso das plantas medicinais em familiar, popular, tradicional, científica e de outras racionalidades médicas. A terapia familiar, que muitas vezes não conta com registro escrito de sua prática, refere-se às práticas autônomas e informais da fitoterapia. Remédios caseiros que se inserem na rede de apoio social do usuário. Fitoterapia popular. Diferente da familiar, a fitoterapia popular é a praticada por especialistas populares não profissionalizados. Segundo Menezes, 2009, essas práticas são originárias de diferentes curadores, parteiras, benzedeiras e raizeiros, com teorias, aspectos culturais, sociais e visão de um mundo convergente ou divergente entre si. Seus saberes e práticas baseiam-se em uma abordagem holística, herdada de familiares
dons ou aprendizado com outro curador. Fitoterapia tradicional. A fitoterapia tradicional ocorre quando o uso de plantas é enraizado na cultura de uma população com identidade e longa tradição próprias, diferente da racionalidade biomédica, caracterizando o que a Organização Mundial, em 2011, designa por MT. A fitoterapia científica. A fitoterapia científica refere-se ao uso das plantas medicinais baseado em evidências científicas, apoiado na racionalidade biomédica, circunstâncias por diferentes disciplinas que abrangem desde a identificação botânica até a produção do medicamento fitoterápico. O uso de plantas pode ainda ser orientado por outra racionalidade médica, chinesa, por exemplo, o que aqui no Brasil não pode ser considerado tradicional, nem popular, nem familiar, sendo geralmente heterônomo. Família Lamiácea. As plantas da família Lamiácea pertencem à origem Tribioflora laminares, abrangendo cerca de 200 gêneros e aproximadamente 3.200 espécies, distribuídas em todo o mundo. A maioria das espécies é conhecida pelo seu uso condimentar e muitas delas possuem atividade biológica já relatada na literatura. Apresentam folhas do tipo simples que podem estar dispostas de maneira Podemos ver algumas espécies da família Lamiácea. Nome botânico: Salvia romarinus. Gênero: Sálvia. Nome popular: alecrim. Descrição morfológica da espécie: arbusto aromático de pequeno porte, folhas lineares e aromáticas, medindo de 1,4 a 4 centímetros de comprimento, dá flores pequenas de cor azul clara, com aroma forte e agradável. Origem: região mediterrânea. Parte utilizada: são utilizadas as folhas no preparo de xaropes, infusão, tintura, pó e óleo essencial e em fitoterapia. Metabólitos secundários responsáveis por atividades farmacológicas. Os principais metabólitos secundários presentes no alecrim são os fenóis, como flavonoides, taninos condensados e as saponinas e os terpenos. Formas farmacêuticas: infusão, xarope e tintura. Vias de administração e posologia. Via oral: infusão, 10 gramas de planta para 1 litro de água. Tomar uma xícara de chá de 8 em 8 horas. Tintura: 50 gramas de folhas frescas em 1 litro de álcool. Macerar por 5 dias, coar e guardar em vidro escuro. Tomar 40 gotas diluídas em um copo de água durante o dia. Xarope: para 500 ml de xarope, adicionar o suco de 4 xícaras de café de folhas. Tomar uma colher de sopa de 3 em 3 horas para problemas respiratórios. Indicações farmacológicas. Suas ações são relacionadas geralmente na atividade de seu óleo essencial e seus compostos fenólicos antioxidantes. Apresenta propriedades analgésicas, espasmolíticas, anti-inflamatórias, antifúngicas e possíveis
antineoplásticas, bem como atividade antimicrobiana contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. Também pode reverter dores de cabeça, reduzir o estresse e ser benéfico no tratamento de asma e da bronquite. Externamente, atua como estimulante do couro cabeludo e tem ainda ação anti-caspa e previne a queda de cabelo. Contraindicações: o alecrim é contraindicado em casos de gravidez, problemas na próstata e gastrointestinais. Seu óleo essencial pode causar eritema e causar dermatite em indivíduos sensíveis. Não é indicado em altas doses por via oral, pois é abortivo. A ingestão de doses elevadas provoca irritações gastrointestinais e nefrite, e seu uso deve ser evitado durante a noite, pois altera o sono. Aqui, mais uma espécie da família Lamiácea. Nome botânico: Mentha piperita. Gênero: Menta. Nome popular: hortelã-pimenta. Descrição morfológica da espécie: é um híbrido originário do cruzamento entre diversas espécies. É uma planta herbácea estolonífera, aromática, anual de 30 a 60 centímetros de altura. As folhas são oval-lanceoladas e cerradas, de cor verde escura a roxa purpúrea, ligeiramente aveludadas, haste quadrangular. Parte utilizada: folhas e ramos. Metabólitos secundários responsáveis por atividades farmacológicas. Embora a menta piperita disponha de inúmeros compostos, seus principais usos ocorrem devido aos seus metabolismos secundários. Entre esses, os principais são os óleos essenciais. São constituídos por uma complexa variedade de substâncias lipossolúveis, voláveis, extraídas de partes de plantas, entre os quais o mentol, 30 a 55%, é apontado como um dos aditivos aromatizantes mais significativos nas indústrias. Estéreis dos ácidos acéticos e isovalérico e mentona. Formas farmacêuticas: comprimido, solução e xarope. Vias de administração e posologia: uso oral: comprimido. Adulto, um comprimido de 1 a 3 vezes ao dia. Solução: 1 gota por quilo de peso, 3 vezes ao dia. Xarope: adulto, 10 ml, 3 vezes ao dia. Criança, 5 ml, 3 vezes ao dia. Indicações farmacológicas: é indicado em casos de cólicas, para expectorar e para flautulências. Contraindicações: é contraindicado para quem tem hipersensibilidade à substância óleo de hortelã ou mentol. É contraindicado para pacientes com doenças hepáticas. É contraindicado para crianças menores de 2 anos de idade, porque o mentol pode provocar apneia reflexa. E contraindicado também para crianças com histórico de convulsão. Família Lamiaceae. Nome botânico: Mentha crispa. Gênero: Mentha. Nome popular: hortelã verde. Descrição morfológica da espécie: é um híbrido originário do cruzamento entre diversas espécies, provavelmente Mentha longifolia udis e Mentha rotundifolia udis. É uma planta herbácea estolonífera, aromática, anual de 30 a 60 centímetros de altura. As folhas são oval-lanceoladas e cerradas, de cor verde escuro a roxa púrpura, ligeiramente aveludada, hastes quadrangular.
Parte utilizada, folhas e ramos. Metabólitos secundários responsáveis por atividades farmacológicas. Embora a menta ou crispa disponha de inúmeros compostos, seus principais usos ocorrem devido aos seus metabólitos secundários. Entre estes, os principais são os óleos essenciais. São constituídos por uma complexa variedade de substâncias lipossolúveis voláteis extraídas da parte de plantas, entre os quais o mentol, que é de 30 a 55%, é apontado como um dos aditivos aromatizantes mais significativos na indústria, ésteres dos ácidos acéticos e isovaléricos e metona, formas farmacêuticas, comprimidos, soluções orais ou gotas. Vias de administração e posologia. Uso oral, comprimido. Maiores de 12 anos e adultos, um comprimido 2 vezes ao dia por 3 dias. Solução, gotas. 2 gotas por quilo de peso, 2 vezes ao dia durante 3 dias. Xarope. Menores de 2 anos, 5 ml, 2 vezes ao dia durante 3 dias. 2 anos a 12 anos, 10 ml, 2 vezes ao dia durante 3 dias. Maiores de 12 anos e adultos. 20 ml, 2 vezes ao dia, durante 3 dias. Indicações farmacológicas. Infecções intestinais por Giardia, Lamblia e Estamoeba histolótica. Contraindicações. Não são conhecidas até o momento contraindicações para o uso da menta crispa. Família Lamiaceae, espécie. Nome botânico, Melissa officinalis L. Gênero, Melissa. Nome popular, Eva cidreira. Descrição morfológica da espécie. A melissa é uma planta arbustiva que pode atingir entre 20 e 80 centímetros de altura. Os caules ramificados a partir da base formam touceiras. As folhas têm verde intenso na parte superior e verde claro na inferior. As flores, quando surgem, são brancas ou amareladas, podendo se tornar até rosadas com o passar do tempo. Utilizada, folhas, ramos e flores. Metabolismo secundário responsáveis por atividades farmacológicas. O metabolismo é determinado como sendo o conjunto de reações que ocorrem na célula de um organismo, buscando atender às necessidades da célula. A concentração dos metabólitos ocorre a partir das alterações de moléculas orgânicas que são catalisadas por enzimas. As enzimas catalisadoras determinam 2 rotas metabólicas que vão garantir os suplementos para as células da planta, determinando os metabólitos primários e secundários. A síntese dos metabólitos secundários pode ser resumida através do metabolismo da glicose, via 2 intermediários principais, o ácido xiquímico e o acetato. O ácido xiquímico é responsável pela presença de aminoácidos aromáticos, taninos, feonilpropanoides em geral, compostos que possuem um anel aromático, e a rota de acetato origina aminoácidos alifáticos e seus alcaloides, esteroides, ácidos graxos, terpenoides, triglicerídeos. Forma farmacêutica dessa espécie. Solução oral. Via de administração e posologia. Via oral. Adulto, de 10 a 20 ml, 3 vezes ao dia. Indicações farmacológicas. É indicado como carminativo, antiespasmódico e como ansiolítico leve. Contraindicação. Pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes da fórmula não devem fazer uso do produto. Família Lamiaceae, espécie. Nome botânico, Lavandula angustifolia Mill. Gênero, Lavandula. Nome popular, descrição lavanda. Morfológica da espécie. Verificou-se que a espécie de lavanda apresenta características morfológicas semelhantes com crescimento indeterminado, como ramificação simpodial, folhas simples, sésseis, andunadas, lanceoladas, opostas, cruzadas e revolutas. Quanto aos caracteres anatômicos, também foi identificado semelhanças como morfologia da célula epidérmica, cutícula, tipo estômatos, mesófilo, dorsiventral e heterogêneo, além da presença de tricomas,
tectores e de tricomas glandulares observados nas folhas de espécie. Apresentou-se folhas de coloração verde acidentada, margem inteira e apenas a nervura central visível. Parte utilizada, folhas, flores e haste e óleo essencial. Metabólitos secundários responsáveis por atividade farmacológica. Na avaliação da atividade antimicrobiana dos óleos essenciais de citronela, eucalipto e lavanda, o óleo essencial de citronela apresentou a maior atividade contra bactérias gram-positivas testadas, enquanto o óleo essencial de lavanda evidenciou a maior atividade contra as espécies gram-negativas. Já o óleo essencial de eucalipto destacou-se por apresentar atividades bacteriostática e bactericida contra Pseudomonas aeruginosa. Vias de administração e posologia. Os meios de administração mais citados na literatura são a inalação direta do óleo essencial e a massagem utilizando o óleo essencial diluído em óleos minerais carreadores. Para uso de óleos essenciais de lavanda e obter seus benefícios, você pode utilizar um aromatizador pessoal. Outra opção é pegar algumas gotas nas franjas do travesseiro, espalhar de 10 a 12 gotas de óleo essencial no ar de casa ou qualquer outro ambiente, ou adicionar de 5 a 6 gotas em seu banheiro relaxante. Indicações farmacológicas: sedativo, equilibrador, digestivo, expectorante, anti-inflamatório, sudorífico, descongestionante, anticonvulsivo, estimulante cerebral, entre outros. Contraindicações: o óleo essencial de lavanda deve ser evitado para uso interno. Pessoas propensas à úlcera não devem exagerar na administração dos preparados à base de lavanda. Em doses elevadas pode ter efeito depressivo do sistema nervoso, causando sonolência. Em mulheres grávidas deve-se evitar o uso de doses elevadas por ser estimulante. Dando continuidade, então, vamos falar sobre uma outra espécie da família Lamiaceae, a qual seu nome botânico se dá por Ocimum basilicum, seu gênero Manjericões e seu nome popular Manjericão. Vamos tratar agora sobre a descrição morfológica da espécie ou do manjericão. Então, o manjericão apresenta caule ereto e ramificado e atinge cerca de meio metro a 1 metro de altura. Suas folhas são delicadas, ovaladas, pubescentes e de cor verde brilhante. As inflorescências são do tipo espiga e compostas por flores brancas, lilazes ou avermelhadas. Se a gente observar aí a imagem ao lado, a gente pode notar, todas essas características, inclusive as flores são lilazes. Sua polinização é cruzada e os frutos são do tipo aquênio, de coloração preto-azulada. Ocorrem mais de 60 variedades diferentes do manjericão, com variedade na cor, tamanho e forma das folhas, porte da planta e concentração de aroma. São as folhas. E agora vamos tratar sobre os metabólitos secundários responsáveis pelas atividades farmacológicas da espécie. O manjericão é uma planta medicinal e aromática, podendo ser utilizada in natura e ou processada. O seu óleo essencial, extraído principalmente das folhas e inflorescências, apresenta o linalol como componente majoritário, sendo este utilizado como produtos farmacêuticos, cosméticos e flavorizantes. Os óleos essenciais são metabólitos secundários e conferem o odor característico de cada planta, podendo ser extraído de diversas partes destas. Seus constituintes químicos são principalmente os derivados dos compostos terpênicos, como os mono e sesquiterpenos e os fenilpropanoides. Suas principais funções nos vegetais são proteção contra viroses, bacterioses, infecções fúngicas e herbívoras, atuando também como atraentes ou repelentes de outros organismos e resistências e estresses ambientais. Então, normalmente, o manjericão é muito utilizado para fazer remédios caseiros para aftas,
tosse e dor de garganta. Os meios de administração mais citados na literatura são a inalação direta do óleo essencial e a massagem utilizando óleos essenciais diluídos em óleos minerais carreadores. Para utilizar o óleo essencial de lavanda e obter seus benefícios, você pode utilizar um aromatizador pessoal, sendo que outra opção também pode ser pingar algumas gotas na fronha, no travesseiro, espalhar de 10 a 12 gotas de óleo essencial no ar da casa ou qualquer outro ambiente, ou adicionar de 5 a 6 gotas em seu banho relaxante. A indicação farmacológica se dá em infecções da pele, infecções das vias respiratórias, rachaduras dos mamilos, bronquite, cólicas, febres, flatulência,